Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos agora para mais uma aula de Mate 2 do sétimo ano. Eu sou a professora Nádia e vou estar falando com vocês sobre o módulo 22, que é a relação entre duas grandezas de mesma espécie. A relação entre duas grandezas de mesma espécie. A relação entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade. O que eu quero dizer com isso? Veja neste exemplo a razão entre a área do quadrado e a área do retângulo, sabendo que mede 10 metros quadrados e 120 metros quadrados. Eu tenho aqui duas grandezas que representam uma mesma unidade. As duas estão em metros quadrados. E eu preciso montar uma razão sobre essas duas medidas, entre essas duas medidas. E montar uma razão é o mesmo que montar uma fração. É o mesmo procedimento. Eu tenho que ter um número em cima e outro embaixo. Para eu saber o número que fica em cima, é só observar quem vem na frente, quem vem primeiro no enunciado. E o de baixo é o segundo número do enunciado. Então, vejamos como iremos montar a razão. Veja, 10 metros, que é a primeira área, para 120 metros, a segunda área. Então, eu tenho o antecedente e o consequente. São termos utilizados quando a gente monta uma razão. Veja que você pode, quando você montar uma razão e você vê que o consequente, que é o número que está embaixo, for maior do que o de cima, você pode utilizar o método da simplificação e não da divisão para achar o quociente, porque a gente pode aplicar as duas maneiras e as duas maneiras vão estar corretas. Então, neste caso aqui, eu estou aplicando a simplificação. E o que é a simplificação? É eu pensar num divisor que divida os dois números. Então, aqui no caso é o 10. Então, veja, 10 dividido por 10 dá 1. 120 dividido por 10 dá 1. Então, veja como finalizo a minha razão. 1 estar para 12. Então, eu finalizei a primeira questão aqui. Veja o segundo exemplo. Aqui nessa questão, eu preciso montar a razão entre o perímetro das figuras planas que medem 1.200 centímetros e 200 centímetros. Então, veja que primeiro eu tenho 1.200, depois eu tenho 200. Então, na hora de montar a razão, este número fica em cima e este aqui fica embaixo. Então, fica da seguinte forma. Veja que eu tenho aqui já o meu consequente, ele é um número que pode dividir o antecedente, o 1.200. Mas eu também posso aplicar o método da simplificação. Mas como eu estou vendo aqui que este valor aqui é menor, dá para eu chegar a um valor exato, então eu posso aplicar aqui, em vez da simplificação, a divisão. E vou encontrar 6 centímetros. Por quê? Eu fiz o quê? 1.200 dividido por 200. Lembra que razão é o mesmo procedimento que a fração? É uma divisão? Então, a gente aplica da mesma forma, tá bom? Então, a gente viu aqui o resultado de duas grandezas da mesma espécie é o quociente obtido pela divisão do antecedente pelo consequente. E lembrando, as medidas devem estar na mesma unidade. Vejam que as duas estão em centímetros, tá bom? Agora a gente também vai falar sobre um outro exemplo de grandezas de mesma unidade. Uma relação entre grandeza de mesma espécie, muito importante, é a escala. Vocês conhecem escala? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem me dizer o que é escala? Vamos ver então. Vejamos. A escala é a razão constante entre qualquer medida de comprimento de um desenho que esteja em miniatura, né? E a medida do comprimento correspondente no objeto real, representado pelo desenho. Ambas tomadas na mesma unidade, ou seja, escala é uma das aplicações da razão entre duas grandezas de mesma espécie. Eu estou mostrando para vocês que para eu
montar uma escala, eu tenho que montar uma razão. E esta razão eu vou me basear pelas duas medidas que a questão da escala vai estar me dando. Veja que eu vou ter duas medidas inicialmente com duas grandezas, porém no momento diferente, porque no desenho eu vou ter uma medida menor do que o tamanho real, e assim vice-versa. Mas veja como a gente aplica esta razão em forma de escala. Para eu descobrir uma escala, eu preciso montar uma razão. E esta razão, diante de uma escala, você precisa colocar a medida, o tamanho de objeto do desenho, ou seja, o tamanho que está representado lá no projeto, desenhado, construído lá na folha, e aqui o tamanho real, como realmente após construir vai ficar. Então vamos ver aqui alguns exemplos de que podemos utilizar o método da escala. Usamos escala quando queremos representar um esboço de gráficos de objetos, da planta de uma casa ou de uma cidade, mapas, maquete, etc. Veja aqui que esteja representando a planta de uma casa. Então veja que é espaço suficiente que cabe em uma folha de ofício, numa folha comum. Mas é o tamanho real? Não. O que é o tamanho real? É após a construção, quando você mora, quando entra um ser humano dentro dela. Então, é o tamanho real. Então, ela não vai estar em centímetros, porque é impossível, né? Ela vai estar o quê? Em metros. E aqui é um outro exemplo, a própria maquete. Aqui está mostrando uma cidade. Tem como você pegar uma cidade na sua mão? Não, né? Impossível. Mas aqui ela está em miniatura. Então, como ela está representando desenhos em miniatura, essas medidas elas vão estar em centímetro. Como são construções de projetos baseado em escala, todas elas vão estar em centímetros. E o valor da medida real vai estar em metro. Se está falando de distância, vai falar de quilômetro, mas a gente vai sempre aplicar aqui a ideia de medida de comprimento. O desenho em centímetro, o tamanho real em metros, quilômetro, vai depender do enunciado da questão, tá bom? Então, vejamos. Todo mapa cartográfico é feito em escala. Então, todo mapa cartográfico é feito em escala. Todo projeto arquitetônico é feito também em escala. Toda maquete reproduz fielmente o real, já que é sempre projetada também em escala. São informações importantes. Vejamos. Se no mapa a escala indicada é de 1 para 1000, isso quer dizer que cada medida no desenho do mapa é 1000 vezes menor que a realidade. Sendo assim, a cada 1 centímetro medido no mapa representará no real 1000 centímetros, que representa o tamanho real 10 metros. Então, como essa escala sempre está em centímetro, você vê que o tamanho do desenho vai estar sempre em 1 centímetro, nesse caso dessa escala aqui, tá? E já o tamanho real vai estar o quê? 1000 vezes maior. Agora, se eu falar qual é o tamanho do desenho, é 1000 vezes menor. Qual é o tamanho real? É 1000 vezes maior. Tá bom? É assim que a gente faz a leitura. Veja esse exemplo. A sala do 7º ano do Colégio Força Máxima tem 8 metros de comprimento. Então, 8 metros de comprimento não vai ser o que está desenhado em uma folha, né? E sim o tamanho real. Então, a gente coloca que isso aqui vai ser esse valor aqui representa o tamanho do valor real. Essa medida foi representada num projeto de 4 centímetros. Então, veja que essa medida representa o tamanho no desenho. Qual foi a escala usada nesse projeto? Ele quer que você monte uma escala. Só que a gente sabe qual é o procedimento da gente montar uma escala. Eu primeiro coloco no número de cima, eu preciso saber que uma escala é uma razão. E toda razão tem o quê? O formato
de uma fração. Então, o número que fica em cima da minha escala é a medida do tamanho do desenho. E embaixo é a medida do tamanho real. Então, vamos ver como fica? Veja, já que o comprimento do desenho fica em cima e o comprimento real fica embaixo, veja como ficou. 4 centímetros para 8 metros. Só que na escala coloca o seguinte, que precisamos igualar essa unidade. Mesmo sendo medida de comprimento as duas, só que elas estão em unidades diferentes. Então, você transforma 8 metros em centímetros. Então, veja, a minha escala agora está completa, porque apresentam a mesma unidade. Após você transformar e os dois valores da sua razão em escala está em centímetro, você agora simplifica. Observando a minha escala, eu posso simplificar os dois números por 4. E aí encontro 1 para 200. O que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro da minha imagem em desenho, no real corresponde a 200 centímetros a mais para cada centímetro apresentado, tá bom? Veja agora como ficaria. A escala de 1 para 200 significa que é 1 centímetro no desenho que corresponde a 200 centímetros no real. E o que representa 200 centímetros no real? 2 metros, tá bom? Vamos lá. Se esse projeto foi feito na escala de 1 para 200 e seu comprimento é de 24 centímetros, então, inicial eu tenho uma escala. Diante dessa escala, eu vou me guiar para construir a outra escala, de acordo com as medidas que a questão está me dando. Então, ele está te dando o valor aqui do desenho, mas ele quer saber o valor real. E aí, no valor real, quando eu montar a minha razão, o 24 vai ficar em cima. E embaixo, já que eu não tenho valor nenhum, eu substituo por uma incógnita, por uma letrinha, como a gente fala. Então, vamos ver como ficaria essa montagem. Ó, 1 para 200 é a escala inicial. A segunda é de acordo com a quantidade, com a medida representada, o desenho, e o valor real é o que a gente vai descobrir. Então, eu coloquei aqui como X. Veja que o desenho da escala inicial está em 1 centímetro e passou para 24. Então, aumentou o quê? 24 vezes. Só que como essa escala ela aumenta de forma proporcional, então aqui também vai ser o quê? Multiplicado por 24. E você multiplicando 200 por 24, você encontra o valor de 4.800. Preciso transformar esse valor na medida real. Então, fica 48 metros. Este é o valor do comprimento real. O valor do comprimento no desenho já está aqui, 24. Tá bom? Então, vamos lá para a gente poder ver a próxima questão. A gente agora vai resolver os exercícios. Veja com atenção que os exercícios eles estão muito baseados nos exemplos que a gente acabou de fazer. Então, vai nos ajudar a desenvolver com facilidade as questões. Veja, a distância entre duas cidades em linha reta é de 320 quilômetros. Então, isso aqui representa o tamanho real. Já no mapa, veja, o desenho, já tem o quê? 15 centímetros. Então, eu tenho o tamanho real e o tamanho do desenho. Ele quer que você monte uma escala, só que uma escala utilizada para construir esse mapa. Então, você vai deixar em forma de escala. Veja, já sabemos montar uma escala. O tamanho do desenho é o número que fica em cima. O tamanho real fica embaixo. Mas antes da gente iniciar resolvendo essa escala, a gente precisa o quê? Igualar as unidades, certo? Então, eu vou transformar esse 320 quilômetros em centímetro. E veja que ficou 32 milhões centímetros. Agora, já que os dois valores estão em centímetros,
Eu posso observar e simplificar. Então, observando os dois números, eu posso simplificar cada número por 5. Então, 15 dividido por 5 dá, 15 dividido por 5 dá 3, e 32 milhões dividido por 5 dá 6 milhões e 400. Montei a escala. O objetivo da questão é você montar a escala. Qual foi a escala utilizada para construir esse mapa? Veja que está 3 para 6 milhões e 400, ou seja, para cada 3 centímetros no desenho, corresponde a 6 milhões e 400 mil de centímetros na parte real, no tamanho real da imagem com relação à cidade, certo? A distância entre as cidades. Você pode representar a razão da escala desta forma, em forma de fração, ou assim. Os dois resultados estão corretos. Veja agora o segundo exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 6 centímetros. Então, veja que os 6 centímetros representam o tamanho no desenho. Essa distância representa 12,6 quilômetros. Então, veja que aqui representa o tamanho real. Em que escala esse mapa foi construído? Então, ele pede a mesma coisa que a gente fez na questão 1, montar a escala. E montar a escala a gente já sabe, é no formato de uma razão, em que o número de cima é o tamanho do desenho e o de baixo, o número de baixo, é o tamanho real. Então, vejamos. Montamos assim. Só que ao montar, a gente observa que as unidades estão em medidas diferentes. Vamos transformar. Veja que eu coloquei aqui a tabela para você saber como faz para você transformar quilômetro em centímetro. Veja que o número que está com vírgula, eu coloquei embaixo de quilômetro. O número 1 eu coloquei do lado de fora, porque a gente coloca um número para cada unidade. E eu preciso chegar em centímetro. Então, depois que eu coloco o número que está em quilômetro, eu vou completando com zero até chegar em centímetro. Mas lembrando, cada zero acrescentado aqui equivale a 10. Então, é como se eu tivesse feito 12,6 multiplicado por 10. Aí eu achei um resultado. Este resultado eu multipliquei novamente por 10, achei um resultado. Multipliquei novamente por 10, achei um resultado. Por último, multipliquei novamente por 10. Agora, você pode simplesmente pegar o 12,6 e multiplicar direto por 10.000, que você também vai chegar aos centímetros. Então, eu coloco a tabela porque é uma forma mais fácil de você fazer a transformação. Então, veja que a vírgula está em quilômetro. Eu preciso transformar em centímetro. Então, essa vírgula sai daqui e vem para cá. E aí eu faço a leitura que é 1.260.000 centímetros. É o que representa a parte real, tá bom? Então, vamos ver então como ficaria isso. Após eu colocar os dois valores com a mesma unidade, eu vejo aqui a forma de simplificar essa escala. E veja que eu simplifiquei os dois números por 6. Então, 6 dividido por 6 deu 1. E 1.260.000 por 6 deu 210.000. Posso representar dessas duas formas a escala, tá bom? Vejamos a questão 3. Ele te dá aqui uma planta. Então, se é uma planta, é um projeto, ele está desenhado. Então, as medidas estão em menores, né? Então, você vai ter que resolver nessa questão a seguinte forma. Primeiro, veja o enunciado. Cláudio desenhou a planta de sua casa utilizando a escala 1 para 100. Então, a escala inicial é 1 para 100. Na planta, o comprimento da casa é de 12 centímetros e a largura 11. Então, essas duas medidas de comprimento e largura é do desenho. Aí vem o enunciado da questão. Qual é a medida real? Então, ele quer saber a medida real. E aqui ele quer saber a medida real da largura. Então, você vai ter que saber o quê? Descobrir a medida real, tanto do comprimento quanto da largura, porque o enunciado não dá. O enunciado só dá do desenho.
E por fim, você precisa saber a área real desta planta aqui. Mas como ela está dizendo que é no formato retangular, a gente vai aplicar a fórmula da área. Então vamos ver como ficaria então o resultado desta questão. Vejamos. Informações que a gente precisa saber. A escala inicial, que está 1:100. As medidas da planta, o comprimento está 17, a largura 11. E vamos ver. Vamos resolver primeiro a letra A. Veja que a letra A, eu coloquei a escala inicial e eu quero saber o comprimento. O comprimento do desenho já está aqui, mas eu não tenho um comprimento real. Então, eu vou colocar como Y, tá bom? Então, a gente ficaria desta forma aqui, a nossa montagem. Como são duas razões proporcionais, a gente vai analisar o seguinte: se de 1 passou para 17, porque foi multiplicado 17 vezes. Então, a mesma coisa será embaixo. Será, então, multiplicado por 17. E aí, a gente vai saber a medida real, que é de 1.700 centímetros. Só que, como para a gente representar a medida real, a gente precisa apresentar, então, em metro. Então, em metro, 1.700 centímetros equivale a 17 metros. Então, a gente descobriu o quê? O comprimento real. Agora, vamos descobrir a largura. A largura no desenho é 11, mas a largura no tamanho real a gente não sabe. Então, a gente vai colocar como x. Aí, a gente vai transformar colocando como x. Agora a gente vai analisar. Veja que inicialmente o desenho está 1 centímetro, passou a ser 11. Então veja que foi multiplicado por 11. A mesma multiplicação em cima é embaixo. Então aqui vai ser também multiplicado por 11. Então 100 multiplicado por 11, veja que no final, quem é x? X representa 1.100 centímetros no valor real. E no valor real, a gente sempre representa em metros, certo? Então, X é igual a 11 metros, ou seja, a largura real dessa escala é de 11 metros. Então, já que eu tenho o comprimento real, que é 17 metros, mais a largura, que é 11 metros, vou calcular a área, porque ele quer a área não do desenho, do comprimento e largura do desenho. Ele quer saber a área das alturas, das medidas do tamanho real. Então, a gente vai usar 17 metros e 11 metros, tá bom? Então, veja, 11 vezes 17, 187 metros quadrados. Como a gente está falando de área, a gente coloca a unidade de medida em metros quadrados. Então, isso aqui representa a área no tamanho real, tá bom? Então, tranquilo, conseguimos resolver essa questão. Agora, vamos para a próxima. Veja, a distância real entre duas cidades é de 560 quilômetros. Ela é representada em um mapa por uma linha reta de x centímetro, ou seja, o x centímetro é o que a gente vai descobrir, porque a gente não sabe quando está medindo em centímetros no desenho, certo? Só que ele dá uma escala aqui, ó, de 1 para 1 milhão. Então, a gente vai usar essa escala e, baseada nela, a gente monta a que a gente precisa. Então, veja como ficou. A escala inicial de 1 para 1 milhão, o tamanho do desenho, e aqui é o quê? O tamanho real, certo? 560 quilômetros. Então, veja, aqui, quantas vezes foi multiplicada para chegar ao tamanho? Só que a gente vai observar o seguinte, que se de 1 milhão eu cheguei a 560 quilômetros, o que você faz? A gente não trabalha, quando a gente trabalha com escala, ela não fica com medidas, as unidades em centímetro, então vamos transformar esse 560 em centímetro. E teremos, ó, 56 milhões. Então, desses 56 milhões, foi aumentado de 1 milhão para 56. Aumentou aqui a multiplicação, foi multiplicado o quê? 56 vezes.
Então, já que foi aumentado aqui de 1 milhão para 56 milhões, aqui será a mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui para vocês observarem que já que aqui houve a multiplicação de 1 milhão por 56, eu também vou aplicar no tamanho do desenho. Vou multiplicar por 56. Por quê? Porque de 1 milhão foi para 56 milhões. Então, 1 milhão foi multiplicado por quanto para chegar a 56 milhões? 56. Então, a mesma, como é proporcional, tem que ser proporcional tanto embaixo quanto em cima. Então, eu já descobri quanto é x. Esse 56 milhões não está em centímetro? Então, em cima vai ser só o quê? 56 centímetros. Então, x equivale a 56 centímetros. Representa o quê? O tamanho no desenho, a medida do comprimento no desenho. E no tamanho real, representa 56 milhões de centímetros. Ok? Vamos ver agora a questão 5. Para a apresentação de seu trabalho escolar, Maurício representou um prédio de 90 metros em 15 centímetros. Olha, o tamanho real, 90 metros. 15 centímetros, tamanho no desenho. Qual foi a escala utilizada por ele? Então, ele quer que você monte a escala. Vamos ver, então, como ficaria. Veja, eu tenho o tamanho real e o tamanho no desenho. Para montar a escala, a gente já sabe a estrutura da montagem. Então, vejamos. A escala. 15 centímetros é o tamanho no desenho e 90 metros é no tamanho real. Vamos transformar essas duas medidas em uma só. E aí ficou 15 centímetros para 9.000 centímetros. Veja que para eu transformar 90 metros em centímetros, eu apliquei aquela tabelinha da medida de comprimento, acrescentando os zeros até chegar à unidade que eu desejo, que é centímetro. Mas lembrando, cada zero acrescentado é que você está multiplicando por 10. Então, neste caso aqui, já que eu tenho 2/10, eu estou multiplicando por 100. E assim sucessivamente. Veja que agora, já que está em centímetros, agora eu posso simplificar. Simplifiquei os dois números por 15. Então, 15 dividido por 15 dá 1. 9.000 dividido por 15 dá 600. Então, eu montei a minha escala e achei o resultado. Então, galera, essa é a nossa proposta com relação ao módulo 22, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que ajude vocês a desenvolver as outras questões do módulo 22, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, estudem e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.